Olá, bem-vindos a mais um Viva Saúde, o programa que dá todas as dicas do que precisa para ter uma vida sã. Quase todas as mulheres experimentam o medo de envelhecer, mas não há como fugir à passagem do tempo. O programa de hoje é dedicado a esse medo. Falamos de como lidar com os problemas que surgem com a idade e com os preconceitos que continuamos a ter contra o envelhecimento. Vamos falar com o Dr. Joaquim Neves sobre este tema. Olá, Dr. Joaquim. Muito obrigada por cá estar novamente. Nada, muito obrigado, Pio. Doutor, por que é que as pessoas têm tanto medo de envelhecer, nomeadamente as mulheres? Ora, o envelhecimento é um processo natural. Como foi focalizado no início deste programa, é um problema do tempo. Já disse José Saramago num dos seus livros, o tempo é o maior ladrão que nós temos. É um processo natural. Todas as populações, ou todos os seres humanos, têm um extraordinário receio do envelhecer, mas devem encarar o envelhecimento como um grande desafio, uma nova etapa da vida. O envelhecimento, infelizmente, há uns anos atrás, tinha conotações mais negativas. Hoje em dia, consideram-se pessoas idosas, as Nações Unidas definem, por exemplo, pessoas a partir dos 60 anos, sim, mas existem instituições que promovem uma definição mais tarde, a partir dos 64 anos. E hoje em dia são chamadas pessoas muito idosas, pessoas com 85 anos ou mais. Eu diria, eu tenho uma certa dificuldade em definir uma pessoa velha, porque o envelhecimento é dinâmico. Se calhar daqui por 10 anos, uma pessoa com 70 anos será uma pessoa idosa e uma pessoa com 90 anos será uma pessoa muito idosa. Porque aquilo que nós verificamos ao longo do tempo é que hoje em dia uma mulher com 60 anos ou 65 anos é uma mulher autónoma, muitas vezes é uma mulher que trabalha, sobretudo nas sociedades mais evoluídas, mais diferenciadas. Aliás, as mulheres são responsáveis pela globalização, porque hoje em dia as mulheres em todo o mundo, existem regiões em que isto é mais notório do que outras, mas em todo o mundo as mulheres tornaram-se social e economicamente ativas. Portanto, há uma certa dificuldade em estabelecer uma fronteira do que é um envelhecer. Com o tempo, nós vamos envelhecendo mais tarde, cada vez mais tarde. E, sobretudo, para a área médica, isto é um grande desafio, porque nós não temos conhecimentos científicos do que, o que fazer, o que promover na saúde das chamadas pessoas idosas. Quais são as partes mais notórias de envelhecimento no corpo da mulher? Em termos de envelhecimento, provavelmente, o primeiro aspecto notório é um aspecto global. As mulheres mais velhas têm a tendência, por alterações hormonais, de começar a adquirir a forma dos homens. Durante muito tempo, ou sobretudo durante a sua fase reprodutiva... Isso é horrível, doutor. Exato. As mulheres têm a sua forma de pera. Mas o facto de entrarem em insuficiência ovárica, que as pessoas conhecem como menopausa, faz com que haja uma transformação da distribuição da gordura. E então perde-se a forma de pera e as mulheres tomam a forma da maçã, que é muito característica dos homens. Portanto, a tendência natural, e isto é um aspecto que as pessoas devem consolidar, à medida que envelhecem, há uma tendência natural para o aumento de peso. Se forem iniciadas medidas gerais, quer na alimentação, quer na prática de exercício físico, quando se fala em exercício físico, não é obrigatoriamente as pessoas estarem no ginásio. A marcha é o exercício físico mais simples. Atividade física básica e que está intimamente relacionada com o consumo de calorias. Portanto, se as mulheres, ao envelhecer, não tomarem atenção em certas medidas gerais, dietéticas ou de exercício físico, provavelmente vão ter um aumento substancial de peso. A outra localização, também geral, é a nível da pele. Há uma transformação significativa a nível da pele, com influência das alterações hormonais. A pele habitualmente torna-se mais seca, mais enrugada e existem complicações... Mais mole também, exatamente, perda de elasticidade da pele. E existem localizações, sobretudo da área da ginecologia, nomeadamente a nível da vulva ou da vagina, em que há um atrofismo da vulva e da vagina. Nós temos o hábito de dizer de uma forma irónica, a vagina é a face da quantidade de hormonas que as mulheres têm. E as mulheres mais velhas, como têm menos estrogénios, têm uma vagina mais seca, mais atrofiada, uma vagina lisa, descorada e que pode
originar algumas complicações com um grande desconforto, como, por exemplo, interferência na sexualidade, falsas sensações de infecção urinária, ou como participarem num fenómeno que é um bocadinho traumatizante do ponto de vista social na mulher, que é a incontinência urinária ou a existência daquilo que nós chamamos de prolapsos genitais. Doutor, vamos fazer uma pequena pausa para não esgotarmos o tema. Apesar da população em África ser muito jovem, os problemas do envelhecimento e a forma como lidamos com ele são à escala global. O Viva Saúde saiu à rua para descobrir como é que as pessoas encaram este facto. Tem medo de envelhecer? Eu não tenho medo de envelhecer. Tenho algum receio. A mulher muda, o corpo muda, tudo muda, não é? Tenho receio de como é que virei a ficar. Não tenho medo de envelhecer e acho que saber envelhecer é muito importante. Eu tenho medo de envelhecer. E porquê? Porque penso que quando começamos a envelhecer perdemos alguma genica. E tem alguns cuidados para evitar o envelhecimento precoce? Adoro fazer ginástica, adoro passear, caminhar. É muito importante a alimentação, beber água, fazer exercício físico. Sim, tenho cuidados com a pele, ainda mais se eu comer aquilo todos os dias, tenho. Eu faço exercício físico, como bem, né? Não sou assim de muitos exageros, tenho uma alimentação aceitável, né? Desde os legumes, a fruta, isso. E pensa que a sociedade faz alguma pressão sobre as mulheres para se manterem sempre bem e elegantes? A sociedade? Eu acho que não é a sociedade, somos nós próprios, não? Cada vez mais, acho que cada vez mais. E acha que apesar do envelhecimento, uma mulher pode continuar a sentir-se bonita? Claro, acho que sim. Penso que sim. A minha avó, pelo menos, acho que se sente bonita. Pelo menos é o que ela diz, que é bonita. Por isso acho que sim. E aí em casa, como é que lida com esta questão? Tem medo de envelhecer? Pode deixar as suas preocupações no nosso Facebook, como fez a telespectadora Silvia Fernandes, que nos perguntou: existem alimentos anti-envelhecimento? Não podemos dizer alimentos anti-envelhecimento. Podemos dizer podem existir variantes dietéticas com mínimo impacto e que podem proteger os efeitos do envelhecimento. Há um processo molecular no envelhecimento que é o chamado stress oxidativo. E todos os componentes alimentares que consigam reduzir o stress oxidativo podem minimizar os efeitos do envelhecimento, para não termos a noção de que existirão dietas milagrosas para evitar o envelhecimento. Um exemplo, os chamados fitoestrogénios. Os fitoestrogénios são utilizados nos países asiáticos. Nós não podemos comparar pessoas que durante toda a sua vida utilizaram fitoestrogénios e pessoas que vão iniciar uma suplementação estrogénica. É evidente que a diversificação em fitoestrogénios pode melhorar os hábitos alimentares das pessoas. Os chamados carotenos, como por exemplo a cenoura, também podem ter efeitos antiestrogénicos. Dizem que os frutos vermelhos também. Exatamente, os célebres frutos vermelhos, que tanta publicidade se faz, precisamente pela sua capacidade antioxidante. E, em particularidade, existe uma bebida que é muito típica em Portugal, o vinho tinto, administrado ou utilizado em quantidades regulares e de uma forma muito moderada. Nosso telespectador, de forma regulada, frisa bem aqui o doutor. Tem um produto chamado resveratrol, que tem um potente efeito antioxidante. Também a utilização de chá verde proporciona as suas capacidades antioxidantes. Ao fim e ao cabo, não é mais do que utilização de medidas dietéticas que promovam a saúde de uma forma global. Quais são os problemas que a África enfrenta em relação aos idosos? Em relação aos idosos e em África, nós temos que ver de uma forma global. Vamos ver de uma forma global. Porque em África temos a África do Magreb, a África subsaariana e a África do Sul, que é um país considerado, em África é um país considerado desenvolvido. De uma forma global, pela influência da grande extensão da África subsaariana, o grande problema do envelhecimento neste momento é a potencialidade das mulheres mais velhas surgirem com a infecção VIH, que aliás é um problema premente na maior parte dos países em África. Mas existem dois aspectos muito importantes, intimamente relacionados com o envelhecimento e que são mais ou menos típicos da população africana. A hipertensão arterial, com todas as suas consequências, e a diabetes.
a diabetes tem-se tornado numa grande epidemia a nível mundial. Durante algum tempo houve uma tendência para catalogar a diabetes com determinados países ou com determinados hábitos, mas hoje em dia é consensual que todos os médicos devem estar alertas para a possibilidade do doente ter aquilo que nós podemos chamar de diabetes instalada ou estadios de risco para diabetes. E a marginalização das mulheres mais velhas, acha que também acaba por ser marcante em África? Ou é uma coisa mais isso mesmo. de outros continentes? Não, em África nós temos os problemas diretamente relacionados com condição de saúde, que já foram abordados anteriormente, e depois temos alguns, não diria problemas, mas características socioculturais. Temos que ver que existem em muitos países da África alguma conotação cultural ou social que pode levar a uma certa discriminação da mulher, sobretudo da mulher mais velha. Porque durante toda a sua vida, infelizmente por motivos culturais, há uma certa discriminação do papel importantíssimo que qualquer mulher tem numa sociedade. Quando a mulher se torna mais velha nos países da África, então há uma tendência para alguma discriminação, podendo haver o extremo máximo de haver uma conotação de práticas de bruxaria, enfim, associadas às mulheres mais velhas. Mas isto é mesmo um extremo mais radical. É natural que os países, uma vez que vivemos numa aldeia global, as populações dos países comecem a criar uma sensibilidade para o envelhecimento, porque o envelhecimento é global e começa a haver uma tendência para prestar mais atenção na saúde das mulheres mais velhas. Sob o ponto de vista de condição social e de saúde, em que há uma fronteira às vezes difícil de explicar, não esquecer de valorizar as alterações psicológicas ou psiquiátricas ou neuropsicológicas que podem ainda aumentar ainda mais a discriminação nas mulheres, nomeadamente os ciclos de depressão ou mesmo de demência, sobretudo a demência, que é uma doença mais frequente nas pessoas mais idosas. Um bocado por todo o mundo, cada vez mais as mulheres querem permanecer mais jovens, e mais bonitas. Há algum produto milagroso para se viver mais tempo? Isto é, ao fim e ao cabo, as mulheres andarem à procura do elixir da juventude. Da juventude, exatamente. Há muitos anos, mas provavelmente isto caberá a outro tema, houve a conotação das hormonas com o feminine forever, portanto, a mulher viver com as hormonas durante muito tempo. Mas isso é uma coisa que hoje em dia nós sabemos que não existe. Mais uma vez, o processo de envelhecimento é um processo imparável. Nós podemos minimizar os efeitos do envelhecimento, mas é consensual que a partir dos 70, 75 anos nós já começamos a reparar os efeitos do envelhecimento das pessoas. Doutor, apesar de ser um processo inevitável, como disse, há muita coisa que se pode fazer para ir fazendo ele ser mais vagaroso, nomeadamente a atividade física. Que exercícios a pessoa pode ou não fazer nessa altura da vida? O exercício físico, em qualquer indivíduo, não só nas pessoas mais velhas, deve ser equacionado com a condição da pessoa, com a idade e com os objetivos. Muitas vezes nós elaboramos alguma intervenção e o exercício físico é chamado uma intervenção não farmacológica, não é uma intervenção médica, mas pode ser aconselhada, sem perguntarmos ao doente ou ao utente, porque muitas vezes são apenas utentes, quais são os seus objetivos perante, neste caso, a intervenção com o exercício físico. Como eu já disse anteriormente, o exercício físico básico que está intimamente relacionado com a perda de calorias é a marcha. Quanto mais tempo as pessoas andarem, maior serão os consumos em termos de calorias e 1 hora será o tempo ideal para que haja aquilo que nós podemos designar de benefício cardiovascular. A partir daqui, todo o tipo de exercício com sobrecarga, com outras modalidades, deve ser programado e deve ser